Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Hoje vamos falar sobre psicanálise selvagem, um texto essencial do Freud para você que está estudando ou que já trabalha com psicanálise. Se você não leu, faz um favor para você. Leia já esse texto. É um texto curto, é um texto essencial. Nós vamos falar aqui brevemente sobre ele e como ele é atualmente, né? Atualmente. Aqui falando, né? Enfim. Como foi aqui que Freud escreveu esse texto? Qual foi o contexto? Texto e contexto, né? Olha só, hoje eu estou, né, com as palavras aqui. Vamos começar com o contexto então. Em 1910, Freud já havia fundado a IPA em março daquele ano. A IPA, a Associação Internacional de Psicanálise, ela foi fundada, entre outros objetivos, principalmente para combater assim, evitar que pessoas praticassem a psicanálise de uma maneira equivocada, de estabelecer um estándar mínimo para que alguém pudesse se autorizar como psicanalista. Freud estava muito preocupado porque havia muitas pessoas que estavam querendo trabalhar com a psicanálise, mas não tinham a menor ideia de como funcionava. Eles liam um ou dois livros do Freud e começavam a praticar psicanálise. Simplesmente assim. E essas pessoas geralmente eram os médicos, né? Naquela época, quem procurava saber sobre saúde mental eram os médicos, porque os psicólogos, nessa época, até essa época principalmente, eles ainda estavam muito mais preocupados em estudar o comportamento humano dentro de laboratórios, né? Então, quem procurava era mais médicos psiquiatras. E esses médicos achavam a psicanálise revolucionária, alguns deles, e começaram a querer dizer que estavam oferecendo psicanálise, mas sem o treinamento correto. E aí o Freud primeiro lançou a IPA, junto com seus associados, e depois, naquele mesmo ano, em dezembro de 1910, o Freud escreve sobre a psicanálise selvagem. Um texto em que ele conta, por exemplo, como foi que um médico que mais ou menos leu ali a obra do Freud, se dizia psicanalista, ele foi atender uma paciente, e logo de cara ele já falou que a paciente precisava de fazer certa coisa, que eu não vou falar o que é, mas você pode ler esse texto. Ela precisava de fazer certa coisa para ela se curar, né? Se curar. A paciente achou aquela sugestão ofensiva e foi embora muito chateada. Bom, então qual foi o erro dessa pessoa? Primeiro, que a psicanálise ela não é diretiva, ou seja, um psicanalista ele não deve dizer o que o paciente precisa fazer. Isso é essencial. Nós guiamos o paciente para que ele possa descobrir ele próprio o que ele deve fazer. Nós não vamos dar esse tipo de sugestão, nem qualquer outra, ao nosso paciente. O Freud tinha isso muito explícito nos escritos dele. E é curioso que hoje em dia, eu já vi uma psicanalista aí muito famosinha falar em podcast que psicanalista é pago para dizer o que o paciente tem que fazer. Ela disse isso. Olha que coisa, né? Esse texto eu acho que ela não leu, na Psicanálise Selvagem. Mas enfim, então isso é psicanálise selvagem. A pessoa, ela tem algum conhecimento da psicanálise e ela faz uma lambança com a prática clínica, né? Ela não pratica uma psicanálise tal qual ela deve ser praticada. Hoje em dia, o fenômeno da psicanálise selvagem, infelizmente, é cada vez mais popular no Brasil. Isso acontece porque a legislação no Brasil para a psicanálise ela é uma área cinzenta. Por um lado, o governo, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Medicina, eles oficialmente eles afirmam que a psicanálise pode ser exercida por alguém que não é nem médico e nem psicólogo. Que bom, né? Estamos mantendo aí a psicanálise leiga como Freud queria que ela fosse leiga. Mas onde que eu falo que existe uma zona cinzenta? Não existe nenhum tipo de lei ou de regulamentação que diga qual é o mínimo que um psicanalista precisa estudar, qual é o mínimo que um psicanalista precisa ser analisado, ou qual é o mínimo que um psicanalista precisa ser supervisionado. Isso não existe. E como isso não existe, o que acontece? Se multiplicam escolas que, para ganhar dinheiro em cima das pessoas, essas escolas colocam cursos de 3 meses, de 6 meses, de não sei quantos meses, cursos muito mal estabelecidos, que muitas vezes misturam a psicanálise com outras técnicas, mas que custam barato e atraem multidões para esses cursos. Então, essas escolas enriquecem ensinando uma psicanálise totalmente selvagem, né? Eu já ouvi de pessoas que se dizem psicanalistas um monte de abobrinhas, como essa psicanalista que eu falei agora, famosíssima, que falou num podcast que psicanalista é pago para dizer o que o paciente tem que ouvir, né? Isso é coisa ridícula. Algum dia talvez eu faça um vídeo sobre essa pessoa aí, mas enfim. Eu já vi psicanalista falar em grupos de psicanálise que o Freud masturbava seus pacientes.
e falou com uma convicção absoluta. Inclusive, quando outros colegas foram tentar ajudar ele, corrigir ele, ele se irritou profundamente. Porque ele aprendeu isso de alguma mente perturbada, né? Que ensinou isso para ele. E ele acha que Freud fazia isso aí. Então, entre outros absurdos também que nós vemos. Por exemplo, permitindo que um psicanalista, ele ao mesmo tempo que ele faça a psicanálise, ele pratique outras coisas misturadas ali com a psicanálise, no afã de achar que aquilo vai fazer com que o paciente fique bom logo, né? Que eu quero aqui, eu quero curar esse paciente e ele está em sofrimento e eu preciso fazer um alívio rápido aqui do sofrimento dele. E aí você não pratica a psicanálise. Tá? Todo mundo quer ter o sofrimento aliviado, nós temos que respeitar isso. Mas nós precisamos entender que o objetivo da psicanálise é analisar o inconsciente. A pessoa, como resultado dessa análise do inconsciente, que ela própria vai fazer junto com você, que é analista, é que vai dar o resultado que ela possivelmente quer. Ou um resultado que ela pensa que quer, e no fundo ela vai ter um resultado que ela não esperava, mas é o resultado que poderá ajudar ela. Então, veja como é um assunto complexo, né? É por esse motivo que hoje, graças a essa área cinzenta que nós temos na legislação brasileira, é que existem cursos ruins, muito ruins, que vomitam no mercado milhares de psicanalistas selvagens, mal preparados ou sem preparação nenhuma, e que vão aí atribuindo a psicanálise para o público brasileiro a algo negativo, a algo ruim para muitas pessoas, porque foram atendidas por psicanalistas selvagens. Então, se você tem interesse em estudar psicanálise, verifique bem o que a escola vai oferecer para você. Veja o que está envolvido em alguém ser psicanalista ou não. E veja se o conteúdo programático dessa escola tem a ver com a psicanálise realmente. Veja qual é o tempo que você vai estar estudando com aquela escola. Veja como a escola vê o percurso, o tripé. A escola oferece esse tripé ou ela diz para você assim, olha, nossa escola aqui ela é teórica, você precisa procurar o tripé. Está tudo certo. Apenas veja se essa teoria é sólida. A escola oferece o tripé? Maravilha. Então veja a teoria, veja quanto tempo você vai ser analisada ou analisado e como que vai funcionar essa supervisão. Muitos analistas procuram supervisão e análise pessoal por fora, tá? E está tudo certo, não tem problema nenhum. Porque o que forma alguém, o que transforma alguém em psicanalista, vamos falar assim, é seu percurso. Não é nenhum tipo de curso nem certificado que faz com que você seja uma psicanalista ou um psicanalista. Então é por esse motivo que hoje é tão comum a psicanálise selvagem, principalmente no Brasil. Porque em outras partes do mundo existe a psicanálise leiga, sim, mas esse psicanalista leigo, ele precisa mesmo assim passar por um percurso que às vezes até é bem rígido para ele poder trabalhar com psicanálise. Tá? Mesmo que ele não for médico e nem psicólogo. Tá? Isso existe em vários países do mundo. Então é isso, pessoal. O que você achou? Qual que é a tua solução para mitigar, diminuir ou acabar com a psicanálise selvagem? Existe alguma solução? Escreve para mim aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. E aproveita, clica nessa bolinha aqui para você se inscrever no vídeo. Clicando aqui você se inscreve ou veja um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui. Eles vão falar de psicanálise também, tá bom? Não se esqueça de se inscrever. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!